lendo a Paixão, Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46, a palavra diz assim: O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino de Deus dos céus também é como um negociante que procura as pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Irmãos, essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de nós reacendermos nossa paixão. Esse texto aqui, Deus tem ministrado muito ao meu coração esses dias. Na verdade, desde uma conversa que eu tive com o Felipe, meu filho, nós estávamos trabalhando juntos e nós estávamos cantando uma música que dizia: se a tua glória se esconder, a minha te encontrar, eu vou te procurar, te descobri, te encontrei, e o que me resta fazer é vender tudo. Quando a gente começou a cantar essa música, o Felipe, eu falei assim, mas começamos a conversar e eu falei, mas você entendeu o que está falando? E ele estava cantando a música sem entender. E aí eu contei essa parábola para ele, contei esse texto para ele e falei: olha, a Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que, quando ele encontra um tesouro num campo, ele vê no valor daquele tesouro, ele pega tudo que ele tem, ele vende e volta para comprar aquele campo, e faz isso com muita alegria. E eu falei para ele assim: olha, Felipe, o reino de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos, mais do que dinheiro, mais do que casa, mais do que relacionamento, mais do que família. É óbvio que quando você vive o reino de Deus, você vai poder ter todas essas coisas e viver elas plenamente, porque tem gente que não consegue desfrutar da família, dos recursos, de tudo. Por quê? Porque está tão perdido que eles perdem todas essas outras coisas. Só que o principal é o reino dos céus, porque quando você valoriza o reino de Deus, coloca ele em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas em nossa vida. E aí eu estava falando isso para ele, e aí a gente começou a cantar de novo a música, e aí ele falou no final, nós cantamos ali de novo a música na casa do cliente, e aí ele falou assim: agora a música virou outra coisa, ela parece que é outra música, porque ele estava cantando agora sabendo o que ele estava cantando. Então, desde esse dia, eu estou com isso no meu coração para ministrar para a igreja. Hoje eu estava tendo uma conversa e parece que tudo encaminha para isso. Eu estava conversando com um discípulo hoje de manhã, e eu estava falando para ele sobre a questão do cansaço, né? E ele estava falando assim: mas eu não estou cansado fisicamente, eu estou cansado mentalmente, porque ele mudou de cargo na empresa e agora está sendo cobrado. E aí eu falei para ele assim: olha, a única coisa que você não pode perder é a questão de buscar Deus e do reino de Deus. Por quê? Porque agora o diabo vai querer lançar na tua mente, eu não falei isso para ele diretamente, mas estou falando agora, que o que está te cansando é a igreja, o que está te cansando é o louvor, o que está te cansando é a oração de quarta-feira, o que está te cansando é a reunião de discipulado, o que está te cansando é a célula. Só que não é isso que está te cansando. O que está te cansando é que você mudou de cargo, você está sendo cobrado, e o mundo, ele vai te sugar tudo que você tiver. Ele vai querer tudo de você, a faculdade vai puxar tudo de você. E eu falei assim: então não deixe de se reabastecer, lendo a palavra, fazendo o seu devocional, fazendo o teu dia da família. Não troque isso por nada, sabe? Tenha o seu tempo ali com sua família, de leitura da palavra juntos. E aí eu estava conversando isso com ele. Por quê? Porque nós corremos o risco de, uma vez que nós estamos no reino de Deus, nós começarmos a inverter as prioridades. Nós temos tempo para ir para a festa, nós temos tempo para ir para o lazer, nós temos tempo para fazer tantas coisas, mas quando se diz a questão de buscar o reino de Deus, parece que nós sempre estamos cansados, parece que sempre não tem tempo, parece que sempre não dá para fazer. Nós vemos isso claramente. E aí eu estava falando isso para o meu filho, eu falei assim: nunca troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Nunca troque a presença de Deus, o valor da presença, pelas coisas do mundo.
E aí dentro disso, só que a pessoa só vai entender, valorizar isso, vai conseguir valorizar isso, se ela verdadeiramente tiver um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com esse reino de Deus, com esse reino dos céus, com Jesus verdadeiramente, irmãos, parece que todas as coisas para nós perdem o valor. O problema é que no decorrer do tempo, quando nós começamos a caminhar, as coisas do mundo voltam a bater na nossa porta e nos convidar novamente a valorizar elas mais do que o reino dos céus. Então existem duas características que são evidentes na vida de quem teve um real encontro com Deus, de quem encontrou esse tesouro valioso, esse tesouro precioso, que nós lemos até aqui no texto. A primeira é a disposição de abrir mão de tudo. Por isso que às vezes nós ficamos escandalizados. Esse louvor que nós estamos cantando, é ele. A Dani ficou indignada quando ela escutou pela primeira vez. Minha esposa falou assim: Cássio, está errado. Eu falei: o que está errado? Ela falou assim: está errado, perdendo tudo com amor e com alegria. Ela falou assim: não é verdade, a gente não consegue viver isso. E aí eu me lembro que teve uma vez que nós cantamos esse louvor, nós até mudamos a letra dele para poder cantar, fazendo tudo com amor e com alegria, que na nossa cabeça a gente falava, é impossível perder com alegria. Mas quando você vai para a igreja primitiva, isso não é verdade. A verdade é, eles estavam sendo surrados, perseguidos, e a Bíblia diz que eles se alegravam por causa da perseguição. Então alguma coisa mudou, a palavra não mudou, o Espírito não mudou, Jesus não mudou, o seu reino não mudou. Quem mudou? Nós. No decorrer do tempo nós começamos a mudar o jeito de nós priorizarmos o reino de Deus. Então a primeira característica, e aí ela falou assim: Cássio, isso não é verdade. Eu falei assim: Dani, se você, aí eu dei essa resposta para ela, eu falei: Dani, se você não está disposta a perder tudo com amor e com alegria, então não julgue aquele rapaz que está cantando dizendo isso. E aí um dia ela escutou o testemunho dele. Ele conta por que ele fez esse louvor. Uma época da vida dele em que ele estava perdendo todas as coisas, que ele estava sofrendo. E aí Deus trouxe esse louvor para ele, e ele falou assim: você vai cantar esse louvor com muita alegria, mesmo em meio à dor. Isso só vai acontecer, claro, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, irmãos. O nosso desafio a cada domingo aqui é mantermos nosso amor, nossa paixão por Deus, pela obra de Deus, pelo Espírito de Deus acesa. Então nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. O reino de Deus precisa passar a ser prioridade em nossas vidas. Então eu estava explicando isso para o discípulo, falei assim: olha, você está aí, eu falei assim, eu reparei que você estava calado, quieto, está cansado. Ele falou: pastor, não é cansado fisicamente, é cansado mentalmente, estou sendo muito cobrado. E aí eu fiz um discipulado com ele, ainda que simples. Falei: olha, não deixe o inimigo mentir para você e dizer que o seu cansaço é por causa do reino de Deus. Eu sei que ele tem consciência disso, mas em algum momento, a gente vai achar que a gente não está viajando, passeando, descansando por causa do reino de Deus. E não é verdade. Não é verdade. Quanto mais nós tirarmos as coisas do reino de Deus, de discipulado, essas coisas, mais nós vamos ocupar com outras coisas. Jesus, ele declarou ao apóstolo João, e é aqui que inicia realmente a ministração. Em Apocalipse 2,4 ele fala assim: contra você, porém, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então qual é o risco que nós corremos? Nós perdermos o primeiro amor. Como que nós poderíamos definir esse primeiro amor? Ele é como, se fosse para a gente definir ele é como se fosse um fogo que intenso em nosso coração. Ontem à noite eu estava com dúvida, por isso que eu fiquei impressionado. Eu tinha separado essa ministração para fazer, e eu estava lá em casa, a gente teve uma semana muito corrida, e eu estava com dúvida do que eu ia ministrar hoje. Eu sabia que eu queria ministrar sobre o campo, eu sabia, mas não sabia o que eu ia falar para a igreja. E aí eu separei essa ministração, falei: vou ministrar essa aqui, falando sobre a paixão, e li ela, reli, falei: é isso aqui que eu vou falar com a igreja.
E aí eu estava com dúvida, fui deitar. E na hora que eu deitei na cama, o Daniel me mandou uma mensagem, falou: pastor, escuta essa palavra aí. Aí ele me mandou um vídeo de um pastor pregando exatamente sobre esse tema. A ministração era dentro desse assunto, da paixão, de mantermos a paixão. E ele falou assim, que em Apocalipse, quando o Senhor Jesus vai falar com João, ele fala assim: olha, eu conheço o teu trabalho e o teu labor. E aí ele estava falando assim, que as duas palavras, apesar de parecerem semelhantes, mas elas têm dois significados diferentes. Quando fala ali, eu conheço o teu trabalho, fala de adoração, não é isso? Conheço as tuas obras e o teu labor, que é o trabalho, isso. Eu conheço as tuas obras e o teu labor. Ele falou que a obra ali, a tradução dela no grego é adoração. Kavod, adoração. Eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito para me adorar. Aí ele falou assim: e o teu labor, que é o trabalho. Ele falou assim, e aí é interessante porque obras e trabalho parecem ser a mesma coisa, né? Eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando na obra de Deus. Mas o trabalho ali, o labor, tem outro significado. Fala de peso, fala de cansaço. Aí sabe o que ele estava falando na pregação? Ele falou assim: olha, nós podemos estar fazendo da adoração a Deus um labor. Começar a fazer a obra de Deus com cansaço. E não cansaço físico. É de chegar aqui e achar assim: eu vou fazer isso porque eu tenho obrigação. E aí você perde a essência da adoração. Eu estava aqui de manhã chorando. Eu falei: Senhor, não me deixa perder isso, Pai. Eu não quero mais vir para o culto preocupado com coisas que não é para estar preocupado. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para fazer a tua obra. E é por isso que durante o louvor, quando a Bel estava cantando, e daqui a 1 milhão de anos, eu falei: Senhor, visita o meu coração e não me deixa perder esse amor pelo Senhor, trocar ele por qualquer outra coisa. Você está entendendo como o negócio? Nós precisamos manter esse fogo ardendo no nosso coração e colocar Jesus acima de todas as coisas, irmãos. Senão, nós vamos correr o risco de começar a fazer a obra de Deus com peso, com labor. Aí por isso que fica tão pesado algumas coisas. Estão me cobrando, ficam me exigindo. E era para ser assim: Senhor, é um privilégio estar aqui te servindo, é um privilégio subir nesse altar, é um privilégio cumprimentar meus irmãos, é um privilégio erguer minhas mãos para interceder por alguém, é um privilégio fazer uma visita na semana e visitar um casal, é um privilégio estar numa quinta-feira aqui até meia-noite cuidando de casais, é um privilégio, porque isso move o nosso coração, isso precisa mover o nosso coração, essa paixão, essa alegria de estar com o Senhor, de desejá-lo mais, manter esse fogo aceso. Esse é o primeiro ponto que pode nos levar a viver intensamente. Nós vamos ter que abrir mão. Essa é a primeira característica. Agora, qual que é a segunda característica então? A alegria. Olha só, eu preciso abrir mão, mas isso não pode ser feito debaixo de choro, no sentido de choro de murmuração, de reclamação. Não, eu preciso servir e estar na obra de Deus, adorando a Ele, e isso com alegria. Isso com alegria. E precisa existir uma alegria que ela ocorre até mesmo em meio à tribulação. Você está entendendo isso? Uma alegria que está até mesmo no meio da tribulação. Pastor, será que isso é possível? Atos capítulo 5, versículo 40, 41 diz que os discípulos, eles foram convencidos, ou melhor, os judeus ali que estavam perseguindo os discípulos, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, porque eles estavam perseguindo os discípulos, surrando eles, tentando matar os discípulos de Jesus. E aí Gamaliel aparece e fala: olha, eu acho que não é bom a gente fazer isso não, porque se nós estivermos perseguindo e for de Deus, nós estamos perseguindo o próprio Deus. E aí os judeus olharam e falaram: peraí, essa palavra é boa, então qual é a solução? Aí eles falam, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los.
Depois ordenaram o seguinte, que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram sair em liberdade. Deram uma surra neles. É a historinha que o pastor Marcelo contou quando estava pregando, que ele falou que viu um desenho, que o cara falava, você está proibido de falar de Jesus, senão eu vou te bater. E eles todo machucados, davam risada e falavam assim, eu vou deixar de falar de Jesus? Então os discípulos estavam ali, foram açoitados e foram liberados. Se sou eu, fala a verdade, se é você, depois de apanhar, você fala, nunca mais eu volto para aquele lugar. Nunca mais eu quero saber desse negócio de pegar a Bíblia, de pregar, de falar de Jesus. Olha o que eles vão falar, depois de açoitarem eles. Versículo 41, os apóstolos saíram do sinédrio, depois de apanharem, alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhados pelo nome do Senhor. Olha que igreja primitiva é essa. Quando eles são açoitados, eles saem se alegrando, dizendo, glória a Deus, fui perseguido pelo nome do Senhor. Isso é um privilégio. O mundo nos odiar, irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Mesmo em meio às lutas, às perseguições, os apóstolos mantinham a alegria. Aquele que está apaixonado e no primeiro amor, ele tem a alegria que transborda até mesmo em meio à tribulação. Por isso que a gente entra em crise, porque quando a gente vê alguém cantando, perdendo tudo com amor e com alegria, a gente fala, meu Deus, como que pode? Ele não está cantando uma verdade. A gente quer julgar a pessoa dizendo que ela não está cantando uma verdade, mas se ela está apaixonada, ela vai fazer que nem Jó. Apesar das minhas críticas a Jó, quando Jó está perdendo tudo lá, e aí as pessoas, e aí Jó, você não vai? Ele falou assim, poderia eu, recebi tudo do Senhor, agora eu não vim ao mundo, como que eu vou poder levantar minha voz contra esse Deus, que me deu tudo? E se Ele quer levar tudo agora, Deus me deu, Deus tomou. A gente canta esse louvor e a gente não entende ele. Eu sempre conto aqui na igreja que um dos dias que eu fui mais ministrado foi um dia que nós fomos fazer o salto, nós fomos levar alimentos para moradores de rua. E chegando lá, encontramos com uma mulher que estava grávida, no meio da rua, usuária de crack. E aí, nesse dia eu levei o violão. E falei, eu perguntava para os moradores de rua, tem algum louvor que você gosta? Tem muitos deles que são afastados. E eu perguntava, tem algum louvor que você gosta? Que gostaria que eu cantasse? E aí cada um pedia, quero Zaqueu, quero não sei o que, quero isso, quero aquilo. Uma mulher falou para mim, eu quero que você cante Jó. Eu falei, qual Jó? Jó? Eu falei, Jó eu sei. Eu falei, você quer que cante? Quero. Nós começamos a cantar. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não te adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu te adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, e o que você vai fazer? E essa mulher começou a chorar no meio da rua, e ela cantava, eu vou te adorar. E aí eu perguntei para ela, parei o louvor e perguntei, por que você gosta desse louvor? Aí ela falou assim, porque eu morava numa favela, num barraco, e eu morava lá com meus 4 filhos, e um dia pegou fogo na favela, e meus 4 filhos morreram. Mas hoje eu estou grávida de novo. Deus está me dando a oportunidade de ter mais um filho, morando na rua, usuário de crack, morando na rua. E ela falou assim, é por isso que eu gosto desse louvor. Aí nós cantamos esse louvor de novo, e aí não deu para cantar o louvor até o final. Mas nós, por qualquer situação, nós abandonamos Jesus, nós queremos deixar de seguir Jesus, nós queremos parar de servi-lo. Mas quando nós estamos apaixonados, irmãos, o emprego não tem mais valor, o filho não tem mais valor, a família não tem mais valor do que Deus. Pastor, você está querendo dizer que eu não tenho que valorizar meus filhos? Não,
Você está querendo dizer que eu não tenho que valorizar minha família? Jamais, pelo contrário, nós estamos incentivando você a cuidar da sua família. Mas nenhuma das coisas pode ser colocada acima do Senhor Jesus. Nenhuma das coisas pode ser colocada acima dele. Se você entender isso, você está apto para conquistar todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ter essa alegria mesmo em meio às lutas. Eu não sei se você está aqui hoje, está passando por uma luta terrível, mas tente se alegrar no Senhor. Busque a presença dEle. Nós estamos aqui nas quartas-feiras se reunindo. Nessa quarta-feira eu acho que foi a quarta que menos teve gente aqui, mas os 12 vão entender. Os 12 vão entender que essa quarta é para se reabastecer, que é para... Nós estávamos aqui menos pessoas, mas foi uma glória de Deus. Parece que Deus reserva as coisas para aquele dia. E aí nós estávamos aqui sendo renovados pelo Senhor, vendo a unção. E aí eu comecei a olhar e falei, meu Deus, então não é a quantidade de pessoa, o negócio funciona, mesmo com pouca gente. Busque a Deus com intensidade, busque a Ele com ousadia, busque a Ele com paixão. Você está entendendo? A pergunta é, pastor, já entendi. Eu preciso manter esse primeiro amor aceso, mas talvez você já está em uma outra etapa. Talvez você já perdeu o primeiro amor, e agora fazer a obra de Deus virou labor. Isso é perceptível. Como que ocorre essa perca? E talvez você não percebeu. De acordo com a mensagem de Jesus na igreja aqui de Apocalipse, a Éfeso, ela correu pelo abandono do primeiro amor. Você abandonou o teu primeiro amor. Abandonar é algo ato voluntário. Você está entendendo isso? Abandonar é ato voluntário. Então nós abandonamos, nós trocamos. Nós olhamos e falamos assim, não, eu prefiro tal coisa do que essa. Um abandono do primeiro amor é um ato voluntário, ou uma questão de descaso. Eu tenho orado a Deus nesse dia e falado, Senhor, não me deixa me perder. Eu tenho visto tantos pastores voltando atrás, tantos líderes voltando atrás. Eu falei, Senhor, eu não sou melhor que eles, não sou melhor. Então me ajuda, Pai. Me ajuda para manter minha alegria, meu coração aceso no Senhor. O primeiro amor, como eu falei aqui, é como um fogo. E se nós não alimentarmos esse fogo com lenha, lá no Family Day foi passado um desafio lá para acender uma churrasqueira. Meus irmãos, pensa numa luta. Colocaram só especialista lá para acender churrasqueira. Tinha um fogão, a cozinha tinha uns 30 metros, 20 metros, sei lá, 30 metros da cozinha para onde estava a área da churrasqueira. No meio do culto, o pessoal adorando, louvorzão, sabe, adoração tremenda. Eu olho para a escada, vejo o pastor Marcelo descendo com um bolo de papel, correndo, a labareda, correndo, para tentar chegar lá na chuva, 20, 30 metros. Parecia que ele estava levando uma tocha olímpica, né? E chegou lá, e engraçado que eu fiquei olhando, você pensou que eu não tinha visto, mas eu vi. Jogou lá, apagou o fogo e queimou os dedos ainda. Já estava saiu batendo a mão. Queimou a mão ou não? Queimou, falei. Eu olhei, eu vi na hora que ele jogou lá e saiu batendo a mão. Voltando aqui. Agora, claro, estou brincando, mas irmãos, se nós não alimentarmos o fogo, o que é esse alimentar o fogo? Colocarmos lenha nisso, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra em casa, quando nós fazemos nosso dia da família, quando nós fazemos nosso devocional, quando tem uma reunião de treinamento, de capacitação, a gente está indo para receber lenha e manter o fogo aceso, entendeu? Porque senão você começa a faltar, começa a não comparecer, e aí o mundo vai te oferecendo água.
Primeiro ele começa borrifando água. Daqui a pouco ele começa a despejar água para apagar o fogo. E isso pode ser o emprego, pode ser os relacionamentos. O que está atacando água aí na tua vida? E apagando o fogo de Deus na tua vida. Se nós falharmos, nós correremos o risco de aí sim começar a fazer a obra de Deus sem estar com fogo no coração. Essa semana eu fui fazer uma visita para um casal da igreja. Nós vamos fazer uma outra visita essa semana, graças a Deus. Eu não vou entrar em detalhes, mas vamos fazer uma visita. E quando eu estava saindo de casa, eu comecei a me lembrar de 15 anos atrás, 14 anos atrás, quando nós começamos o ministério. E aí eu comecei a lembrar de eu visitando cada irmão da nossa igreja, que nós íamos lá fazer aconselhamento com os casais, bater um papo, ajudar nas dificuldades. E aí eu estava saindo essa semana com a Dani, cansado, irmãos, trabalhei a semana toda e uma correria assim, fora do normal, sabe, reunião a semana toda e trabalho, muito trabalho. E aí fomos fazer essa visita, e quando eu estava saindo de casa, eu falei: Senhor, não me deixa ir para essa casa sem fogo no meu coração. Não me deixa ir para essa casa achando que eu estou só indo cumprir uma tabela, porque eu tenho que ir, que eu sou o pastor da igreja. Me faz ir para essa casa como uma labareda de fogo, que vai chegar lá, que vai incendiar essa casa. E aí foi tremendo, sabe por quê? Porque depois um discípulo me ligou, falou: pastor, eu não sei o que aconteceu lá nessa conversa, mas eles estão diferentes. Aconteceu alguma coisa lá, para ensaiar, para fazer qualquer coisa, sem o meu coração estar queimando pelo Senhor. Nós precisamos manter essa paixão. Qual é o problema? Por que nós nos desanimamos? Porque nós começamos a fazer a obra de Deus sem paixão. Começamos a fazer sem um fogo queimando dentro do nosso coração. Só que isso não é obrigação do pastor, do seu líder manter. É de você chegar e falar: Senhor, eu quero buscar a tua presença, eu quero mais, eu não quero viver. Pastor, tudo bem, você está falando que eu tenho que manter o fogo na minha vida, a paixão na minha vida, mas como que isso acontece, esse esfriamento? Primeiro, com o convívio com o pecado. É uma das formas em que o mundo usa para nos tirar a paixão. Nós começamos a conviver com o pecado, no sentido de praticarmos, nos acostumarmos com o pecado, e isso vai apagando o fogo em nosso coração. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quanto mais a gente... Por que as pessoas estão desanimando na fé? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que as pessoas estão se esfriando na fé? Você que está aqui comigo, fala a verdade. Dá ou não dá desânimo de você ver alguns escândalos que acontecem dentro da igreja, no mundo, e você vai olhando para aquilo e você fala: rapaz, será que está valendo mesmo a pena? Será que nós estamos... E aí o nosso amor por Deus começa a se esfriar, a nossa paixão. Nós acabamos aceitando, depois de um tempo, com naturalidade, a violência, a promiscuidade. Tem pastor que não pode mais falar de divórcio na igreja. Eu estou casado há 20 anos, 22 anos. Tem pastor que não pode falar mais de divórcio na igreja, porque já está no 3º casamento, 4º casamento. Só que nós estamos se acostumando com isso, e nós estamos aceitando esse tipo de coisa. A imoralidade, a violência, sabe, os valores do mundo entrando para dentro da igreja. E aí não está tendo mais distinção de nada. Nós não estamos falando aqui de boné, não é isso, sabe? Não é disso, tipo, o menino vinha usar com short, não é nada disso, não é isso.
Nós estamos falando de valores. De valores, irmãos. Tem coisa que Paulo vai falar com a igreja de Corinto e fala assim: olha, tem coisas que nem no mundo acontece, mas está acontecendo dentro da igreja de Corinto, no caso ali. Mas isso serve para nós hoje em dia. Tem coisa que a gente está olhando e fala assim: meu Deus, isso aqui nem quando eu era do mundo a gente aceitava. Nem quando era do mundo a gente aceitava algumas coisas, mas dentro da igreja a gente está aceitando. Desrespeito, falta de educação, sabe? Não podemos ter o nosso convívio com o pecado, no sentido de estarmos ali convivendo e começar a ignorar as coisas. Um dia desse o Emanuel chegou em casa, meu filho chegou em casa indignado da escola, voltou da escola. Nós estamos falando do Emanuel, o mais avoado, certo? O que parece que não está prestando atenção em nada. O Emanuel chegou em casa e falou assim: pai, não, falou para a Dani, falou: mãe, aqueles meninos lá da minha escola não é crente não. Como assim não é crente? Não, mãe, eles falam palavrão. E aí citou o nome de uma delas, e principalmente a ciclana, falou o nome da menininha, principalmente a menininha. O pai e a mãe vai na igreja, eles vão na igreja, mas chega na escola, estão falando palavrão, estão fazendo um monte de coisa errada dentro da escola. Nós estamos falando do Emanuel percebendo isso. E aí a Dani falou assim: o problema, Cássia, é que assim, provavelmente esses meninos devem ver isso dentro de casa. Provavelmente eles devem ver isso dentro da sua própria casa, para eles estarem reproduzindo. Aqui não é uma questão de julgamento. Sabe qual é o problema? Enquanto nós acharmos normal ver um crente falando palavrão, ver um crente se levantando, batendo na esposa, se levantando contra a esposa, nós estamos pior do que eles, porque isso era para gerar em nós revolta. Não, isso não é coisa de crente não. Você está entendendo isso? Então, o que começa a apagar o fogo em nosso coração? O convívio com o pecado é a primeira coisa. Então, se você continua acessando o site, vendo coisa que não é para ver, escutando coisa imoral, conversando coisa imoral, convivendo e achando normal, então realmente o fogo não vai acender no teu coração, não vai manter um fogo aceso. Segundo é a falta de profundidade. Então a primeira que faz com que o fogo se apague em nosso coração é o convívio com o pecado. O segundo é a falta de profundidade. Isso causa esfriamento. Há muitas pessoas que vivem o seu relacionamento com Cristo só de forma superficial. Eu me recuso a isso. Eu me recuso a isso. Eu me recuso a viver uma vida cristã só de aparência. Nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Sabe? Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, ao ponto de nós perguntarmos para Ele: Senhor, esse emprego que eu estou é da Tua vontade? Esse relacionamento que eu estou é da Tua vontade? Essa roupa que eu estou vestindo é da Tua vontade? O que eu tenho feito lá no meu serviço é da Tua vontade? Na minha escola é da Tua vontade? Fala comigo. Você não precisa esperar um dia o pastor aparecer de surpresa e te pegar fazendo alguma coisa de errado, porque você tem o próprio Espírito Santo com você, que fala com você, e que você já sabe o que Ele está falando com você. Você está entendendo isso? Então, nós precisamos buscar, só que isso não vai acontecer sem uma vida íntima com Ele. Eu duvido você conseguir orar de verdade se você estiver com raiva do teu irmão. Você pode orar superficialmente, fazer que nem o John Bevere estava contando: Senhor, abençoa ele lá, faz da maneira que o Senhor quiser na vida dele. Mas no momento que você começa a ter intimidade com Deus, profundidade com Ele, aí, na hora que você for orar pela pessoa, você fala: ô Senhor, eu preciso perdoar ela mesmo. Nós precisamos conhecer os segredos do coração de Deus, que são revelados aos seus íntimos. Eu estava escutando uma pregação essa semana, e o pregador falou uma frase que eu falei: Deus, é isso aqui. Ele
falou assim, ó, tem pessoas que buscam a Deus, mas tem pessoas que Deus está à procura delas. A Bíblia diz que Deus está à procura de quem? Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Tem pessoas que estão buscando a Deus para querer coisas, para conquistar coisas, para ter solução para problema. Mas tem aqueles que são adoradores, apaixonados por Deus. E a Bíblia diz que esses Deus está à procura. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. Davi era um adorador. Quando Deus foi levantar um rei, porque o povo pediu um rei, Samuel saiu para ungir. E quando ele chega na casa do pai de Davi, o pai de Davi mostra todos os irmãos, os fortões, os mais bonitos, e Deus aí rejeitando um por um. E quando chega no último, Samuel fica assustado. Ué, acabou os filhos? Tem mais algum? Aí o pai fala, ó, tem um lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas ele é fraquinho, ele é menino, não é menino de guerra, é menino do campo, cuida das ovelhas do pai. Samuel falou, então manda chamar ele, porque Deus estava procurando alguém, cara. Será que hoje Deus pode encontrar? Se Deus passar aqui hoje, no sentido, eu sei que Ele está aqui, mas eu digo no sentido dele passar os olhos dele nesse lugar, Ele vai encontrar aqui um coração queimando por Ele. Ele vai encontrar pessoas que vão falar, Senhor, eu não estou aqui porque é um clubinho de final de semana, eu não estou aqui porque eu não tenho opção de final de semana e eu vim para cá só porque eu não tinha opção hoje. Mas Ele vai encontrar aqui pessoas com o coração queimando por Ele, falando, Senhor, fala qual é a Tua vontade para a minha vida, se revela a mim. Nós precisamos dessa profundidade, e nós não vamos conseguir essa profundidade sem nós cavarmos, sem nós estarmos desesperados pela presença dEle. Eu não sei você, tem alguém aqui que Deus falava ao teu coração de maneira tão profunda? Deus falava de você ouvir a voz dele, sabe? Você ter certeza, Deus está falando comigo. Eu me lembro de situações da minha vida, de eu estar caminhando, e Deus fala, volta lá e fala tal coisa. E eu falo, Senhor, eu não vou falar não. Ó, há muitos anos atrás, podia contar outros testemunhos, mas eu me lembrei agora. Eu não era pastor, eu estava com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Fui fazer uma visita acompanhando o irmão, estava em treinamento, estava em discipulado. E aí, pastor Marcelo, eu fui fazer uma visita. E eu me lembro que eu cheguei lá na casa de um casal, e estava tudo bem. O casal estava lá, os dois. E aí nós visitamos ele, o irmão chegou lá, fizemos uma oração. E estava tudo bem, sabe, pastor? Sabe quando está tudo bem? Não tem uma agulha, não tem um palito fora do lugar na casa. Tudo certo, os dois um olhando para o outro, tranquilo, não tinha nenhum sinal de irregularidade. E aí, fizemos a oração, deu tudo certo, graças a Deus, vamos embora para nossa casa agora, fizemos a visita. Nós saímos para a rua. Quando nós saímos do portão, estão caminhando na calçada, Deus falou, volta lá e fala para eles que é para eles parar de brigar. Eu falei, meu Deus, tá tudo certo, acabamos de sair da casa deles, não deu 30 segundos. Eu falei, não vou voltar não, volta lá e fala para eles que é para eles parar de brigar. Antes de você chegar lá, eles estavam quebrando o pau. Quando vocês chegaram, eles pararam de brigar. Eu estava com 17 anos, não era pastor, não tinha cargo nenhum na igreja, era só um discípulo que estava caminhando com Jesus. E aí falei para o rapaz que estava comigo, falei, rapaz, olha, eu sei que vai parecer loucura, mas nós precisamos voltar lá na casa. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Deus falou comigo, para a gente voltar lá. E aí ele falou, então vamos. Voltei lá, falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que aconteceu com vocês, mas eu estava indo embora daqui, estava ali na esquina, e Deus mandou eu voltar e falar para vocês parar de brigar.
Rapaz, quase que virou uma guerra, a terceira guerra mundial dentro da casa. É isso mesmo, porque... E aí começou. Antes de vocês chegarem aqui, nós estávamos brigando. Só que isso não é para ser um evento só comigo e de vez em quando. Tem gente aqui que Deus falava isso constantemente. E fala ainda, quer falar ainda. Só que sem cavar, sem buscar intimidade com Ele, sem estar sensível à voz dEle, nós não vamos conseguir viver isso. Você está entendendo isso? Falta de profundidade. Nós precisamos voltar a buscar a Deus nos montes, a voltar a Deus, buscar a Deus de madrugada. Qual foi a última vez, com exceção das mulheres que estão acordando 3 horas da manhã, que você pegou e falou assim: hoje eu vou fazer aqui um período de oração e eu vou buscar a presença de Deus? Pastor, mas eu estou muito cansado. Exatamente, porque o trabalho, o mundo, a faculdade está tomando todas as nossas energias, e na hora que a gente vai entregar algo para Deus, nós não temos o que ofertar. Então, em primeiro lugar, o convívio com o pecado, e segundo, a falta de profundidade nos leva a perder a paixão por Deus. A terceira é a falta de tratamento. Por quê? Muitas vezes o nosso fogo é esfriado ou apagado porque nós não deixamos ser tratados, não aceitamos correção, não sentamos para ouvir, e quando nós sabemos que vamos ser corrigidos, nós somos agressivos, já logo intimidamos que é para ninguém falar na nossa vida, e aí nós corremos o risco de perdermos uma grande oportunidade de mantermos nosso fogo aceso. O esfriamento do nosso amor pelo Senhor pode ser resultado da falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Sabe, existem espinhos que às vezes estão sufocando a semente que foi lançada na nossa vida, irmãos, e que nós precisamos permitir com que as pessoas vão lá e tirem os espinhos. Foi eu hoje conversando com esse discípulo de manhã. Eu podia falar, não, peraí, ó, meu irmão, não deixe isso aí te esfriar, não deixa você se distrair. Agora, se ele é alguém ignorante, fala, não, pastor, quem fala comigo opa, não tem como tratar, mas estou te dando um alerta. Sabe por que eu estou te dando um alerta? Porque eu já vi outros fazendo isso, outros que pediram oportunidade para prosperar, outros que pediram oportunidade no emprego, outros que mudaram de cargo, outros que passaram a receber mais, mas que com o decorrer do tempo deixaram a obra de Deus, apagaram-se a paixão por Deus. Nós não podemos perder isso. Entenda que a queda espiritual, meu irmão, minha irmã, não é instantânea. Ela é algo que ela é gradativa. A gente começa a desvalorizar algumas coisas, trocar por outras, e quando a gente vai ver, nós estamos perdidos, totalmente perdidos no caminho. Um tempo desse atrás, eu estava vendo uma reportagem, um comentário. Os engenheiros estavam construindo uma ponte, e essa ponte era longa, elas precisavam se cruzar. Então eles começaram a construir de um lado e do outro. Então eles vão construindo, é assim que se constrói a ponte, né? Elas vão se construindo, elas vão lá, elas se encontram no meio. Só que houve um erro de cálculo. 1/10 de não sei o que, 1/1000, foi 1/1000 no primeiro, e depois de 1 metro foi mais 1/1000, e depois foi mais 1/1000. E quando as pontes se cruzaram, uma ponte estava numa altura e outra, a parte da ponte estava em outra altura. Milhões para agora consertar aquilo. Milhões. E aí eles estavam avaliando se era mais fácil consertar e gastar milhões, ou demolir e começar tudo de novo, por causa de um erro milimétrico que foi vindo e que não foi corrigido, e que foi indo, e por causa, e agora estão culpando o engenheiro, estão culpando a pessoa que fez o cálculo, e agora está lá o problema. Eles não sabem se destroem a ponte e começa novamente, ou se gasta milhões e milhões para poder resolver o problema. De qualquer forma, prejuízo total.
são as pequenas concessões, as pequenas raposinhas, que nós liberamos ela, com tocha no rabo. E em vez de nós olharmos e falar, não, deixa eu fechar esse buraquinho aqui, isso aqui está errado, eu não posso. E às vezes quando nós vamos ser corrigidos, irmão, olha, presta atenção nessa atitude que você está tendo. Não, você está valorizando mais uma coisa do que outra, não faça isso. Olha, corrija a sua casa, sente com a sua esposa, sente com o seu filho. Olha, faça o dia da família, senta com a tua família, ministre o coração da tua família, endireite as coisas. Nós recuamos nisso, não aceitamos correção. E qual é o problema disso? O problema é que esse 1 milímetro, daqui a pouco é mais um, daqui a pouco é mais um, daqui a pouco dá metro, e daqui a pouco você está com um problema para resolver que talvez não tenha volta. Nós precisamos ser orientados. Quando a gente vem para um discipulado, quando a gente vem para um culto como esse, eu sei que não é uma palavra agradável, mas é para mostrar como está o nosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse olhar para a sua vida hoje, você se consideraria mais apaixonado por Deus do que no início da caminhada? Ou você vai olhar e vai falar, rapaz, eu tenho aberto muitas concessões, eu tenho me distraído, que é o último ponto, que faz com que nós percamos o fogo por Deus. E essa paixão é as distrações. Irmãos, eu estou com temor. Lá em casa a gente fizemos o dia da família, e nós começamos a cantar e tudo. E depois eu ministrei meus filhos, falei, olha, nós precisamos voltar a ter temor pela presença de Deus. E aí o Emanuel perguntou, pai, o que é temor? E aí eu falei, aí resumindo, falou, é medo. Aí alguém falou assim, respeito. E eu falei, é isso. Temor é um respeito. É você saber, eu não vou fazer isso porque Deus está aqui, Ele está me vendo. O pastor não está, o meu líder não está, meu marido não está. Foi o que José fez quando a mulher de Potifar quis deitar com ele. Ele olhou e falou assim, como que eu posso pecar contra o meu Deus? Ele estava numa terra distante, no Egito, longe dos pais, longe da família, mas o coração dele mantinha um temor pela presença de Deus. Como que eu poderia pecar contra o meu Deus? Você está entendendo isso? E aí contra Faraó também, porque quando nós temos temor por Deus, nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos, sabe, isso é maravilhoso. Já tratamos disso mais acima, mas vale a pena destacar aqui, irmãos. Nós podemos nos distrair com as coisas que sugam as nossas energias, nos embriagam e roubam o nosso amor por Deus. Que nessa manhã você possa manter o seu coração. Vem cá, Bel, canta, vem cá, Bel, eu já escolhi um, vem cá, pode vir pra cá, já escolhi um, vem cá. Como demoraram a escolher, eu já escolhi. Eu sou assim, eu estou esperando subir, não subiu, eu já estou escolhendo. Pode sair daqui 1 milhão de anos mesmo. Pronto, é isso aí. Ah, você quer? Pega aí. Aí, pronto, então vai ser isso mesmo. Não podemos nos distrair. Não podemos deixar de amar a Deus, irmãos. Se você entender isso nessa manhã, vir aqui, pastor, abrir a porta da igreja aqui às 8h30, não vai ser um peso, vai ser um ato de adoração. Estou abrindo a porta aqui para os meus irmãos daqui a pouco chegarem nesse lugar. Ensaiar não vai ser um peso. Eu estou ensaiando porque domingo eu vou ser usado como um canal de Deus para abençoar a vida da igreja, dos irmãos. Isso vai ser tremendo, irmãos. Amém?